Olá pessoal, boa noite. Essa semana o nosso Eu, Você e a Bíblia vai rolar agora às 18 horas e não às... Deixa eu mudar aqui de posição para ver se melhora. Aí, melhorou, né? Senão fica o reflexo da minha careca, né? Aí fica um brilho assim, parecendo que eu tô cheio da glória de Deus, mas não é, ok? É a luz na careca mesmo. Durante essa semana, então, o Eu e Você e a Bíblia vai acontecer esse horário às 18 horas, porque eu estou dando um curso durante a semana e é muito bom ter você aqui com a gente. Vamos vendo aí quem está chegando, vamos dando meu oi. Oi, Luziara, bem-vinda, Arnaldo, bem-vindo, Fabiane, muito bom ter vocês com a gente. Quem mais está por aí? Dá um oi aí, gente. Dá um oi aí para eu saber quem que tá por aqui. Yara, olá Yara, bem-vinda. Débora, Débora, bem-vinda. Débora, Ariane, Serginho, legal que você tá aí, Serginho. Valéria, quem mais tá por aí? Francine, oi Francine. Quem mais? Maristela, oi Maristela, Meridiana, joia gente, vamos chegando, vai divulgando aí para os seus contatos. Então essa semana, como eu falei, como eu estou dando um curso de pós-graduação que está tomando o meu dia todo, então, mas a gente está seguindo pelo livro de Atos, eu achei melhor não pedir para o pastor David me substituir, mas caminhar com vocês, né? E aí nós estamos juntos aqui então, para a gente dar continuidade durante a semana ao texto do livro de Atos. A gente vai com ele até domingo, até a semana de Pentecostes, tá bom? Então hoje nós vamos olhar para Atos capítulo 2, versos 42 a 47, fechando o capítulo 2 do livro de Atos. O texto diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições e com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo, e assim a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Joia! Ô Lucas, bem-vindo, cara. Faz tempo que você não aparecia, hein, Lucas? Muito bem. O desfecho de Atos capítulo 2, com o envio do Espírito Santo, com a chegada do Espírito Santo, é essa narrativa aqui que mostra pra gente como a vida da igreja começa a acontecer impactada pela presença do Espírito Santo. A nova aliança se cumpriu então em Jesus, ela foi completada agora com o derramamento do Espírito Santo, e os últimos dias tiveram início, e esses últimos dias são marcados então pela realidade do reino de Deus sendo manifestada através do povo do reino, que é a igreja. E isso começa a se desenvolver então a partir da primeira comunidade de seguidores de Jesus que está em Jerusalém, e ao longo de todo o livro de Atos e ao longo de toda a história da igreja, nós vamos ver a continuidade do desenvolvimento dessa realidade da presença do reino de Deus, marcando a nossa vida como povo do seu reino. Então o Espírito vem, ele é derramado, nós somos então levantados como um povo
profético, como eu expliquei na semana passada. Profético aqui significa um povo que proclama, ok, as grandezas de Deus, conforme a gente vê presente aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E os versos 42 a 47 mostram para a gente agora que essa proclamação, assim como acontecia na vida de Jesus, não é uma proclamação apenas feita de palavras, mas ela é também uma proclamação demonstrada pela vida e pelo poder do reino que se manifesta através da nossa vida. Então eu quero destacar algumas características dessa vida do reino, dessa presença do reino, desse poder do reino que é apresentado para nós nessa primeira comunidade de seguidores de Jesus, e começa com essa perspectiva de que a presença do Espírito em nós nos motiva a, como povo de Deus, estarmos unidos em torno de um mesmo objetivo, na busca de um mesmo propósito. O verso 42 mostra isso pra gente, quando diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A presença do Espírito nos capacita a perseverarmos nas realidades do reino de Deus, na busca por aquilo que tem a ver com a manifestação do reino, com as realidades do reino de Deus na nossa vida. Então essas pessoas são pessoas que perseveram no ensino dos apóstolos, ou seja, eles estão recebendo as instruções que o Senhor trouxe aos seus primeiros seguidores e disse que eles deveriam então ensinar outros, e isso é o que os apóstolos estão fazendo. Esses estão recebendo então esse ensino. Eles também perseveram na comunhão, nessa vida de intimidade, de amizade que existe dentro do ambiente do reino de Deus, no partir do pão, que tem a ver com essa dimensão da comunhão e da intimidade com a vida de Jesus presente em nós através do seu sacrifício. Outra característica diz respeito a como aquela comunidade passou a se tratar, a cuidar, né, uns dos outros. Então diz assim no verso 43 a 45: e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários, sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam os produtos entre todos, segundo a necessidade de cada um. Eu falei aqui de um segundo aspecto, mas esse aspecto que eu mencionei, na verdade, é o terceiro aqui. O segundo aspecto aqui é a presença marcante da realidade, do sobrenatural, que atuava através da vida de Jesus e que continua agora atuando através dos apóstolos, e como Jesus mandou os apóstolos ensinarem os seus seguidores a fazerem tudo aquilo que ele havia ensinado os apóstolos e ordenado os apóstolos a fazerem. Aquilo que está acontecendo aqui na vida dos apóstolos, mais para adiante vai ser reproduzido e vai se manifestar também na vida da igreja, que tem a ver com os sinais do reino. Então, a perseverança em torno da busca pelos valores do reino, no verso 42 e no verso 43, a manifestação dos sinais do reino, e que aqui é dito que se dá através de feitos extraordinários e de sinais maravilhosos sendo realizados pelos apóstolos, pelos seguidores de Jesus. Muitas pessoas usam esse texto aqui para argumentar que apenas os apóstolos faziam sinais e maravilhas na época de Atos dos Apóstolos, mas pelo restante da leitura de Atos nós sabemos que isso não era assim. O fato dos apóstolos estarem fazendo aqui é porque eles foram treinados por Jesus para fazerem isso. Quando Jesus treina os seus primeiros seguidores, ele treina os apóstolos, depois os 72, e aí ele diz para os seguidores dele, para esses líderes, que eles devem ensinar aos demais seguidores a fazerem. Então, certamente, quando eles estão fazendo aqui, isso faz parte também do ensino deles, da manifestação da realidade do reino, assim como Jesus ensinou o reino com palavras e obras. Os apóstolos também ensinavam o reino com palavras e obras, ok? Então, uma segunda característica tem a ver com esses sinais do reino vindouro que invade a presente era. A terceira característica tem a ver, agora sim, com a maneira como eles se cuidavam uns dos outros, não é? Então, além da perseverança nos valores do reino de Deus, no ensino, na comunhão e no partir dos pães, além da manifestação dos sinais sobrenaturais do reino, tem também essa dinâmica de como eles cuidavam
uns dos outros e como eles expressavam o amor deles uns pelos outros. Verso 44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, o relacionamento deles era um relacionamento marcado pelo cuidado mútuo. As pessoas que tinham necessidade, elas eram socorridas por aquelas pessoas que possuíam mais. E outras duas características que estão presentes aqui é que era uma comunidade marcada pela alegria e pela sinceridade. Eu gostaria de destacar esses dois elementos, alegria e sinceridade, duas coisas que eu acredito que fazem com que muitas e muitas vezes pessoas que ouvem a proclamação do Evangelho sendo feita por parte da igreja hoje acabem não se rendendo à proclamação do Evangelho, a não se envolvendo realmente com a vida que Jesus oferece para eles. Não está relacionado ao conteúdo do Evangelho em si, mas está relacionado naquilo que eles enxergam, naquilo que eles veem na vida de pessoas que afirmam serem seguidores de Jesus. Ok? Se nós somos seguidores de Jesus, então nós temos que ter o nosso caráter marcado pela sinceridade. Nós temos que ser pessoas autênticas, nós temos que viver de conformidade com aquilo que a gente afirma crer, aquilo que a gente afirma acreditar. Não tem nada que denigre mais a mensagem do Evangelho do que nós falarmos a respeito da realidade concernente ao Evangelho, aquilo que o Evangelho nos apresenta a respeito de Jesus, a respeito de Deus, e a nossa vida não expressar isso. Então, por exemplo, quando nós falamos para as pessoas que Deus é amor, mas aí as pessoas olham para os nossos relacionamentos, olham para a nossa vida, olham para a maneira que nós tratamos os outros dentro da igreja, dentro da comunidade, na nossa casa, a maneira que a gente trata as pessoas na rua, mesmo os perdidos, e eles não enxergam amor na nossa atitude. Então, isso é um testemunho sem sinceridade, ok? Ou então, por exemplo, quando nós falamos que Deus é um Deus bondoso, mas nós não tratamos as pessoas com bondade, e assim sucessivamente. Então a importância de nós sermos sinceros, ou seja, a importância de nós realmente vivermos a nossa vida de conformidade com aquilo que a gente afirma ser a verdade, de conformidade com aquilo que nós ensinamos ser a verdade. A outra característica presente aqui que eu quero destacar na vida deles é a alegria. É muito interessante isso, né? Ler o texto e dizer que eles estavam juntos e eles comiam as suas refeições com alegria. Alegria é uma das promessas que Jesus Cristo faz para nós. Ele diz que se nós estivéssemos nele e crescêssemos nas coisas que ele estava nos falando, nos introduzindo, nos orientando, nós teremos uma vida de alegria. Alegria é um dos frutos do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Veja, o segundo fruto do Espírito na vida da gente é a alegria. Então é muito estranho nós sermos seguidores de Jesus, ou nós conhecermos seguidores de Jesus que não são marcados por uma vida cheia de alegria. A nossa alegria não pode estar atrelada às circunstâncias. A diferença da alegria do reino para a alegria que a gente vê ao nosso redor é justamente essa. A alegria que o mundo nos propõe, a alegria que o mundo nos oferece é uma alegria que está circunscrita pelas situações, pelas circunstâncias. Então, é uma alegria que existe em nós apenas se nós estivermos com momentos que gerem essa alegria. Mas a alegria do Espírito é uma atitude, é um fruto dele na nossa vida. É uma realidade dele presente internamente em nós. Então, isso não significa que a gente não tenha momentos na nossa vida que a gente não se entristeça, mas significa que o nosso estilo de vida é de alegria. Pessoas terem contato com o reino, terem contato com pessoas que acreditam em Deus e que vivem a realidade do reino de Deus e não serem impactadas pela nossa alegria é algo muito estranho, ok? Uma carta toda do apóstolo Paulo no Novo Testamento, a carta de Filipenses, marca essa realidade, onde ele consecutivamente fala capítulo após capítulo para a igreja de Filipos e consequentemente para nós, porque a palavra foi inspirada para chegar até nós. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo a vocês, alegrai-vos.
Então, Paulo, quando ele diz isso, ele está numa situação que não é uma circunstância propícia para ele ter alegria pela situação, ele está preso, mas ainda assim o apóstolo Paulo afirma estar alegre, e ele afirma que a igreja precisa viver marcado pelo fruto da alegria, porque ele é uma das características do Espírito na nossa vida. Então, uma das características que o Espírito Santo demonstra na vida da igreja, uma vez que ele é derramado aqui em Atos, é isso, é que a igreja é tomada pela alegria do Senhor, e ela é fortalecida nessa alegria. Nós sabemos, Neemias capítulo 8, verso 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alegria é uma promessa de Jesus para nós, que nós podemos experimentar quando nós estamos vivendo a nossa vida, inseridos na vida dele, porque o Espírito do Senhor está vivendo em nós, e um dos frutos do Espírito é, portanto, a alegria. E uma última característica que aparece aqui para a gente nesse texto, relacionado à manifestação da vida da comunidade de seguidores de Jesus, cheios com a presença do Espírito Santo, inseridos, né, na vida do Espírito Santo, é uma vida de exaltação, uma vida de louvor, de gratidão, de exaltação, de adoração a Deus. O verso 47 diz assim: louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. Louvando a Deus por tudo. Então a adoração, o louvor, ele é um estilo de vida presente em nós, ele faz parte do nosso estilo de vida. Nós também não louvamos e adoramos a Deus apenas em função das circunstâncias que nós estamos vivendo, ou seja, está tudo bem ao nosso redor, então nós vamos louvar o Senhor. Não, o louvor, a adoração é uma expressão que vem da nossa vida, que se manifesta na nossa vida e através da nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus está habitando em nós, então nós somos tomados por esse sentimento de gratidão, esse sentimento de ação de graça, esse sentimento de reconhecimento de quem Deus é e que Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração por parte da gente. Então, essas características que nós temos aqui, essas 4 características, são evidências que começam a estar presente na Igreja de Jesus, na vida da Igreja de Jesus, depois que o Espírito Santo de Deus é derramado, e que demonstram para nós e para todos aqueles que estão ao nosso redor que o reino de Deus é uma realidade, que o reino de Deus chegou e que nós estamos inseridos dentro dessa nova realidade. E o que é que esse estilo de vida gera? Qual é a consequência desse estilo de vida? A consequência desse estilo de vida é que nós, como seguidores de Jesus, nós como povo de Deus, nos tornamos pessoas atracionais, ou seja, a nossa vida, a maneira que nós vivemos, a maneira que nós agimos, os nossos relacionamentos, eles começam a se tornar atrativos para a vida de pessoas que ainda não estão no reino, chamando a atenção deles para a realidade de que o reino de Deus que nós estamos proclamando, o testemunho que nós estamos dando a respeito de Jesus que está vivo, é algo real. Então, veja que o texto termina dizendo: e assim a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Por quê? Porque eles eram estimados, né, por todo o povo. Então, eles sendo estimados por todo o povo, diariamente o Senhor ia acrescentando aqueles que a comunidade de discípulos, aqueles que iam sendo salvos. Nós muitas e muitas vezes, irmãos, vivemos uma dinâmica de igreja, né, que é marcado mais por projetos, marcado mais por programações que nós fazemos. Nós temos a expectativa de que os nossos projetos, os nossos eventos, as nossas programações sejam atracionais, atraiam as pessoas para o reino de Deus. Embora não haja nada de errado em nós trabalharmos com projetos, fazermos eventos e etc., a Bíblia nos mostra, e o livro de Atos nos mostra, esse texto que nós estamos lendo nos mostra isso, que na verdade aquilo que deve ser atracional, aquilo que deve atrair as pessoas para o reino é o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida como seguidores de Jesus, nossas famílias, nosso casamento, os nossos filhos, os nossos relacionamentos no trabalho, aonde quer que a gente vá, precisa ser atrativo, ok? Precisa ser vivido. Se for vivido dentro dessas características que o Espírito Santo de Deus gera em nós,
vai atrair as pessoas para a realidade do reino de Deus. Vai fazer com que elas se sintam atraídas pelo reino, atraídas por aquilo que nós temos, atraídas por aquilo que nós estamos vivendo, né? Pelo estilo de vida que nós temos. Então, o reino de Deus, assim como nós vemos na vida de Jesus, ele se torna uma realidade de atração a partir da nossa vida. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos Jesus vivendo a sua vida, e a vida de Jesus é uma vida que atrai as pessoas. Se você lê os evangelhos, você vê isso. A vida de Jesus atraía as pessoas, a maneira que Jesus se relacionava com elas, a maneira que Jesus as acolhia, a maneira que Jesus as abençoava, a maneira que Jesus as tratava, atraía cada vez mais as pessoas para o reino de Deus que Jesus está manifestando. E o livro de Atos, nesse capítulo que nós acabamos de ler agora, mostra a mesma coisa para a gente. Quando o Espírito Santo ele é derramado sobre a vida da igreja, então houve uma transferência da realidade do reino de Deus que está em Jesus para a nossa vida, e nós agora somos portadores desse reino. Nós estamos carregando o reino de Deus em nós, e esse reino produz esses efeitos que nós vimos aqui na nossa vida como pessoas, mas também na nossa vida como comunidade. E à medida que nós vamos nos relacionando com as pessoas, à medida que as pessoas vão olhando para nós e vão vendo como nós vivemos, como nós nos relacionamos, quais são os nossos valores, vão sendo tocados pelo poder sobrenatural do reino, vão percebendo como nós cuidamos uns dos outros, como nós nos amamos uns aos outros, como nós temos o nosso coração cheio de gratidão e de adoração a Deus. A nossa vida vai se tornando uma vida que atrai as pessoas para o reino de Deus. Atrai as pessoas para a mensagem do evangelho que nós estamos proclamando, para a verdade de que Jesus Cristo está vivo. Então, o Espírito Santo, quando ele é derramado na igreja, a partir do momento que ele é derramado na igreja, ele dá início a essa nova realidade que nós somos inseridos agora, que Jesus trouxe para nós, que é o reino de Deus. Jesus não morreu e ressuscitou apenas para que a gente saiba que ele viveu o reino, que ele trouxe o reino, e a gente aguarde o reino de Deus chegar no futuro, ou a gente ir para o reino de Deus quando a gente morrer. Tem a dimensão da plenitude do reino que nós vamos experimentar no futuro, a dimensão daquilo que nós vamos ser introduzidos se nós morrermos, mas Jesus morreu e ressuscitou para que as realidades que ele carregou com ele, que ele viveu através da vida dele, viessem do céu para nós através da presença do Espírito Santo de Deus vivendo em nós. Então, quando ele nos batiza com o Espírito Santo, quando ele batiza a igreja com o Espírito Santo, ou seja, quando ele derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja, e isso acontece lá em Pentecostes, e a partir daquele momento dá-se início a essa era do Espírito, onde o Espírito é continuamente derramado sobre a igreja, sobre a vida das pessoas que vão se rendendo a Jesus. Então, essas características concernentes ao reino de Deus, que estavam presentes na vida de Jesus e se manifestavam através da vida de Jesus, começam a ser percebidas na nossa vida e começam a se manifestar através da nossa vida também. E assim nós nos tornamos atracionais, pessoas atracionais para o reino de Deus. Que Jesus possa fazer da vida de cada um de nós como um imã, ok? Que quando se aproxima de limalhas de ferro, atrai as limalhas, atrai o pó de ferro para o imã, que a nossa vida possa ser assim, cheio da realidade da vida do reino, da presença sobrenatural da vida do reino de Deus, de maneiras que quando a gente chegar no lugar, quando nós estivermos, seja sozinhos pessoalmente, ou seja em grupos, seja em comunidade, quando nós chegarmos num ambiente, o reino de Deus atrai as pessoas por nosso intermédio, para dentro da sua realidade, confirmando a proclamação do Evangelho que nós fazemos a respeito de quem Jesus é, a respeito de que Ele está vivo e que Ele é a resposta de Deus para a salvação da humanidade. Nós falarmos isso sem nós vivermos isso termos uma proclamação hipócrita. A hipocrisia é o contrário de sinceridade, ok? Então,
hoje mais do que nunca nós precisamos ser uma igreja sincera. As pessoas precisam ver a nossa vida e elas precisam ver o reflexo da nossa vida, o reino de Deus. Elas precisam, através do que falamos, através de como nos comportamos, através daquilo que a gente oferece para as pessoas, elas precisam se sentir atraídas para o reino. Então, mais uma vez, eu tenho insistido muito com vocês com relação a isso. Mais uma vez, nós precisamos tomar cuidado com o que é que nós escrevemos nas redes sociais, em como é que nós escrevemos nas redes sociais. Nós estamos vivendo um momento de polarização, onde as pessoas acham que você tem que estar do lado X ou do lado Y. Veja, você tem que estar do lado de Jesus, a gente tem que respeitar as pessoas. Se uma pessoa acha que fulano está certo, o outro acha que o Beltrano é que está certo, isso é um problema das pessoas. Nós, como cristãos, nós não devemos nos degradarmos por causa disso. A nossa vida precisa demonstrar o amor de Jesus, a bondade de Jesus, precisa demonstrar que os valores que nós perseveramos, para os quais nós perseveramos, são esses valores do reino de Deus, não são aquilo que a sociedade está nos apresentando, não é aquilo que a sociedade está nos mostrando, não é aquilo que a sociedade está nos propondo. Então, a minha oração é que você seja esse fator atracional do reino, que a vida do Espírito Santo esteja na sua vida com tamanha intensidade, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua caminhada, na sua família, ok? De tal forma que as pessoas, quando tiverem contato com você, elas se sintam atraídas pelo reino que está inserido em você. O reino se manifeste através de você. As pessoas olhando para você, olhando para sua família, olhando para sua casa, elas têm o que dizer para elas mesmas. O que é que essa pessoa tem? Eu preciso daquilo que ela tem, eu preciso descobrir qual é o segredo dela, eu preciso experimentar a mesma alegria que ela tem, eu preciso experimentar a mesma paz que ela tem, eu preciso experimentar a mesma bondade que ela tem, eu preciso experimentar aquilo que ela tem. Por favor, me diga o que é que você tem, me diga como eu posso ter acesso àquilo que você tem. E aí é hora de você falar: aquilo que eu tenho, eu te dou. A vida de Jesus que está em mim, ela é tua, e o Espírito Santo de Deus vai vir sobre a vida da outra pessoa, através de você, assim como ele está em você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo dia que nós tivemos. Obrigado por esse nosso encontro aqui nesse momento. Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe. Eu peço que aquilo que está registrado aqui na tua palavra como um testemunho do resultado na nossa vida como comunidade, como igreja, como seguidores do Senhor, de experimentarmos a vinda do Teu Espírito para a nossa vida, seja, Senhor, manifestado através de nós. Nós queremos, ó Senhor, sermos pessoas atrativas. Nós queremos atrair as pessoas, não para nós, atrair as pessoas para o Teu reino, através de nós, ó Senhor. Assim como aconteceu naqueles primeiros dias com seus primeiros seguidores, onde as pessoas se sentiam atraídas por eles, atraídas por aquilo que eles estavam vivendo, pela maneira que eles faziam as coisas, e o Senhor ia acrescentando diariamente pessoas ao teu reino. Isso possa acontecer conosco também, que pessoas possam ser acrescentadas diariamente ao reino do Senhor por causa da nossa vida, que aonde quer que a gente chegue, o reino do Senhor se manifeste através de nós. Tua bondade, teu amor, tua paz, tua mansidão, tua alegria, tua benignidade, teu domínio próprio, se manifeste através da vida da gente, Senhor. Em nome de Jesus eu peço isso. Abençoe a vida de cada um daqueles que estão aqui, que puderam participar da live de hoje. Seja conosco ao longo dessa semana, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Muito obrigado por ter estado comigo. Eu não sei porquê, eu tenho tentado salvar aqui as lives, né? Mas eu não sei se o meu celular está cheio, mas eu não consegui salvar nem a anterior e nem a última, ok? Nem a penúltima nem a última, por isso elas não foram para o meu canal no YouTube. Eu não sei se eu vou conseguir salvar essa, mas então é mais garantido você dizer para as pessoas e compartilhar com as pessoas para elas assistirem enquanto eles estiverem aí no nosso history, ok? Amanhã nós estamos juntos. Durante essa semana os nossos encontros vão acontecer às 18 horas, ok? Então divulgue para as pessoas, esteja conosco. Nós vamos continuar olhando para Atos dos Apóstolos, e eu quero lembrar você que daqui a pouco, às 20 horas, nós vamos estar com a nossa última aula
da nossa escola de discípulos, né, o Dynamis, que vai ser ministrada pelo pastor David, ok? Onde ele vai estar encerrando a nossa aula sobre Efésios, falando de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 até o final. Não perca a aula, participe com a gente, convide pessoas para estarem com a gente, entre lá no nosso canal no YouTube, né, o canal da CP Vinhedo, e você vai ter o link lá da aula, aí basta você acessar e entrar, ok? Deus abençoe você, que você tenha uma ótima aula lá no Dynamis e uma boa noite de descanso também. E amanhã a gente se encontra aqui com a graça de Deus.